Fala sucesso! Olha eu aqui de novo pra você. E hoje eu acabei usando essa roupa. Fui lá no guarda-roupa e novamente falei, não tenho dessa cor. E aí apareceu, falei, oh! Apareceu uma roupa justamente quase da cor dessa tribo. E qual é a tribo? Essa daqui, eu acho que você já viu segredo, você já deve ter visto na timeline, então tá lá. Então, a tribo de Issacar, ou Issahar, como é a pronúncia hebraica. Issahar significa o quê? Ele era um matemático, ele era um astrólogo. O que saiu dessa tribo? Por que o símbolo tem a ver? Hoje você vai entender por que o símbolo deles é esse. Por que a cor deles é essa? São curiosidades e vou te falar para você tomar sua decisão, como eu sempre faço. Eu explico as formas que existem e você fala assim, eu acho que essa aqui, qual que é a sua, Gladys? Eu já tenho minha posição formada, mas eu quero te ensinar a tomar suas próprias decisões. Tá preparado? Então vamos pro primeiro versículo. Olha aí, tá do ladinho. Eu vou usar novamente a Taná, e eu vou usar Bereshit. Bereshit, o que é Bereshit, claro? A letra B, que significa a segunda letra do alfabeto, que é Gênesis. Qual Gênesis que eu vou usar? 30:17. Vamos lá? Adonai atendeu Leia, que concebeu e deu a Iacove o quinto filho. Leia disse, Adonai me recompensou por ter dado minha escrava a meu marido, e deu ao filho o nome de Issahar, que aqui lá escrita aluguel, remuneração, e nós iremos ver se realmente é essa palavra. E recompensa de quê? A gente fica assim, poxa, por que deu o nome para ele de recompensa? Recompensa de quê? Gente, olha que impactante. Isso aqui é uma lição. A gente vai fugir um pouquinho, mas tem tudo a ver com o nome de Issahar. Por que ele é recompensa? Olha por que ele é recompensa. Dizem que José, olha que eu vou te falar, existe uma linha que fala que José era para ter nascido no lugar de Issahar. Claro, tem base bíblica? Tem. Aonde está isso? Vamos lá, ó. Leia está aí. Gênesis 30:15. Leia respondeu, ainda te parece pouco tirar meu marido, para queres tirar-me também as mandrágoras que o meu filho me deu? Pois bem, disse Raquel, que Iacove durma esta noite contigo em troca das mandrágoras de teus filhos. Ou do seu filho, que era Rúben, que era o primogênito, estava com essa... Até então ele não tinha cometido pecado. Então ela pegou essas mandrágoras. Quando Iacove voltou do campo pela tarde, Leia saiu-lhe ao encontro e disse, dorme comigo, pois comprei este direito em troca de algumas mandrágoras de meu filho. Iacove dormiu aquela noite com ela. Adonai atendeu Leia, que concebeu e deu a Iacove o quinto filho. Gente, o que é esse episódio? Rúben, filho de Lia, saiu para pegar mandrágoras. E mandrágoras, naquela época, até hoje, é tido como um objeto de desejo, que é da fertilidade, que você come, aí faz um punhado de ritualzinho, aí você fala, tem aqui ó, uma coisinha que faz qualquer mulher ficar grávida. Tá bom. Você conhece essa história assim? Raquel, naquele dia, ela estava tão desesperada. A palavra desesperado é sem esperança. Gladys não sabia disso. Pasmem. A palavra desesperado é sem esperança. Por isso que você nunca pode ficar desesperado. Aqui nesse exato momento, Rebeca estava desesperada, sem esperança. E aí ela colocou toda a esperança dela aonde? Nas mandrágoras dos seus filhos, dos filhos de Lia. E ela falou, me dá as mandrágoras que eu deixo você dormir com Iacove. E aquela noite, Lia ficou novamente grávida de Iacove. Gente, agora pergunta. Existe uma linha que fala que aquele dia Deus ia conceber uma criança. Por conta de Raquel ter escolhido o caminho da idolatria, ela teve que esperar mais tempo. O milagre dela foi praticamente o último. Isso acontece com muitas pessoas. É apressar a promessa. É sempre criar um jeitinho. Deus falou, eu vou criar aqui porque Deus me deu uma palavra. Aí cria subterfúgios, jeitinhos
muitas vezes nada honestos, muitas vezes até por parte de idolatria para conseguir dinheiro. Isso acontece muito quando a pessoa está com desespero, ela vai lá e rouba algo para poder aparecer para alguém. E no desespero que a gente vê o caráter de uma pessoa. Nesse caso, Raquel, o caráter dela foi para onde? Pro ralo. A pergunta é, uma seguiu, trocou. Uma seguiu o passo de fazer algo de Deus. Foi lá e deitou. Ela foi desempenhar um milagre. Nasceu filho. A outra foi fazer o quê? Ritual. Nasceu filho? Não. Serviu para alguma coisa aquelas mandrágoras? Para nada. Não serviu para nada. E aí aparece algo estranho. E ela, aqui, olha que interessante. Léa deu a sua concubina nesse meio interino para o seu marido. E que ficou novamente grávida. E você vai ver. A pergunta é, por que no texto a seguir ela fala que ela dá graças porque ela deu a sua serva? Aqui é uma pergunta que pode ser facilmente explicada. Porque muitas vezes nós nos esquecemos facilmente dos atos que nós fazemos hoje. Por exemplo, ela esqueceu, provavelmente, que por conta das mandrágoras, que aquela noite, ela não tenha tido milagre. Essa é uma das explicações. A outra é que aqui fica subentendido que ela deu graças porque ela trocou com a irmã a posição. Só que não está explícito, mas está explícito numa situação. Por conta dessa atitude, pasmem, Raquel não foi enterrada do lado de Jacó. Gladson, não sabia disso. Não foi enterrada. Por quê? Porque ela preferiu ir para as mandrágoras e ela trocou uma noite com a autoridade, que era Jacó, para ficar com as mandrágoras. A pergunta é, surtiu algum efeito? Ela trocou. E aqui vem uma frase muito, muito, muito forte. Olha aqui do lado, eu vou até colocar aqui do lado para você. Não troque o seu propósito por uma proposta. Uau! Não troque o seu propósito por uma proposta. Acontece muito, muito, muito. Fica até o final que você vai ver, no finalzinho você vai ficar maravilhado com o que tem nesse vídeo. Tem um tesouro para você. Um tesouro nesse vídeo hoje. E aqui foram semanas de estudo, porque eu estou fazendo esses vídeos da melhor qualidade, da melhor forma possível, colocando um maior nível de facilidade para você entender. Então, fica comigo aqui, você vai ficar... E outras que todo mundo fala, você podia pedir... Se inscreve aqui, ó, gente. Ó, aqui desse lado aqui, acho que é desse lado aqui. Se inscreve. Ou aqui no meio. Prazer, Pastor Gladson. Que as pessoas muitas vezes... qual que é o seu nome? Pastor Gladson, a seu dispor. E o que eu creio que a sua vida vai ser transformada. Você crê? Agora, olha o nome de Issachar. Eu criei tomei a liberdade de fazer algo aqui que muitas pessoas me pediram e elogiaram no anterior. Eu não fiz nos outros, mas nos demais, agora que vieram a seguir, uma coisa para te deixar assim mais entendido do hebraico. Aqui está o nome de Issachar. Issachar, qual é a primeira letra aqui? Aí eu coloco o nome completo e a letra azulzinha que vai aparecer aqui agora vai te ajudar. Primeira letra, Yud, que é um tracinho. Depois tem a palavra Shin. Você vai ficar impressionado. O que significa isso? Depois tem a letra Kaf. Kaf. Eu estou colocando aqui na pronúncia. E a maioria da pronúncia, quando você vai estudar no hebraico, ele é um oxítono mais tônico, a última palavra. E o nosso costume é o proparoxítono. Quando você vai estudar espanhol, já é o paroxítono. É engraçado quando você começa a entender onde está o acento de cada palavra. Mas no hebraico, a maioria é a primeira e a última ao mesmo tempo. Kaf, ou a última letra. E Reish, que é tipo, parece um X, mas quase não aparece. Então, são essas as letras. O que acontece? Qual que é a origem da palavra? A origem da palavra, eu vou colocar as duas palavras, olha lá em cima, que é a ordem. Lembre que é da direita para a esquerda. Então aqui, nesse caso aqui, olha que interessante, o Yud e o Shin, ele vira uma palavra chamada A, do verbo existir. Então, uau, Gladson, nossa, agora eu entendi, eu estou começando a gostar de hebraico.
Cada letra dessa tem um número também, que é chamado gemátria. Depois nós temos o quê? O shin, o kaf e o reis gera a palavra sahar. Sahar, que é remuneração. E aí eu já vi muitas pessoas falando assim, Gladson, mas é recompensa? Lembra que eu falei no anterior? Recompensa. Será que é a palavra recompensa? Vamos ver no hebraico o que significa a palavra recompensa? Peres. É tipo uma peres. Quais são a letra? A letra pei. Depois tem uma resh, que é a única letra que tem na palavra. Na única letra. E depois tem a palavra samer, que é tido como a letra do milagre. Como assim letra do milagre? Porque essa letra nas tábuas da lei, ela era oval e ela ficava flutuando, dizem os sábios. Porque era tipo como se fosse magnético, porque ela não tinha como emendar. Então é como se Deus tivesse perfurado a pedra, que é uma safira. Já estou dando spoiler aqui. Então, agora olha algumas curiosidades que você pode montar com a letra. Isso aqui é uma forma de estudo para você entender o que significa cada palavra. É uma codificação dentro da codificação. Ou seja, lembra que eu te falei que no hebraico é uma história dentro da história? Vou te explicar aqui agora, porque me perguntaram no anterior. Se eu pego e só tiro a palavra yud, eu tiro yud e deixo as palavras, fica shesahar, que significa que contratou. É um contrato. Se eu tiro um shin, uma letra shin, ele vai virar sahar, remuneração. Opa, classe, então eu posso falar que foi remuneração? Posso. Depois, se eu tiro a palavra e coloco o reis e tiro a letra kaf, ela vai significar vai alugar. Lembra que tem uma pronúncia que também fala que é meu aluguel? É derivado dessa junção, desse trocadilho de letras. Então, por isso que a gente fala, mas o significado pleno dela é qual? Depois nós temos, agora vem uma coisa interessante. Olha como Jesus é maravilhoso e quando você começa, que seja seu sim, sim e não, não. E aqui a palavra sim é 2 shin, shim, e com yud. Gente, depois você pesquisa, coloca lá hebraico e coloca o teclado hebraico. E coloca em português. Depois você troca e coloca a palavra não em português. Vai aparecer algumas letras no tradutor. Você vai ficar impressionado, maravilhado. Então, que seja sim, sim e não, não. Depois se eu pego o shin e yud e com reis vai virar direto. Depois tem a palavra islah, significa será honesto. Depois temos aqui a palavra reshek, acerca de. Isahash, vai crescer. E quando eu uso a última letra e a primeira letra e crio uma outra palavra, vira fogo. Tem a ver? Tem. O que significa o fogo? Ele é impetuoso, mas o fogo é sábio. Gente, olha que interessante isso. Agora, aqui eu já vou começar a facilitar para você. Resumidamente, vamos lá. Issachar, ele é o nono filho de Jacó. E ele é o 5º filho de Leá. 5º filho de Leá. Gente, olha que mulher abençoada. Direto dela é o 5º filho. Depois está a remuneração. É o significado do seu nome. Ele recebeu a 6ª bênção de Jacó. 6ª. E o que fala na 6ª bênção de Jacó? Está aqui, ó. A gente vai usar Gênesis, está em Gênesis 49, 14. Issachar é um jumento de forte ossatura, descansando entre as fronteiras das cidades. Ele viu que sua tranquilidade é boa e que a terra é agradável. Ele curvou seus ombros para sustentar e tornou-se um servo, pagando tributos. Issachar é um jumento de forte ossatura. O que significa forte ossatura? Issachar era forte. Quando ele foi comparado a um jumento e não a um burro, e você vai entender por que não é comparado a um burro, e que pode surgir algum burro? Pode. Eu vou te dar curiosidade, você vai ficar maravilhado. Você que trabalha com liderança, você vai
vai amar essa explicação. O burro, nesse caso, ele falou que era um burro com ossatura. Então significava o quê? Que ele carregava pesos e ele não ficava fraco. Então ele tinha forças para carregar peso. Então o osso dele era duro de roer. Aí a gente vai para descansando entre as fronteiras das cidades. Aqui tem várias explicações. Uma delas porque como ele estava na proximidade da fronteira, ele ficava sempre estando em guerra. Mesmo sendo um jumento forte, ele tinha que ser forte porque ele tinha que batalhar. Porque ele estava numa posição. E também tem a explicação que era como um jumento que trabalhava dia e noite e não se cansava. Era alguém que aguentava peso. E o peso de carregar a Torá. Para o judeu, a tribo de Sarrá era tido como os mais inteligentes. Eram os estudiosos. Era aquele que adorava o estudo. Você tem várias ramificações. Fala, se você você gosta de estudar muito, de ficar pesquisando, você tem um pouco de Sarrá. Porque Sarrá, ele tinha a facilidade. E você vai vendo aqui, quase falei o segredo, quase no finalzinho, você vai ver que tem tudo a ver com Sarrá. Ele viu que sua tranquilidade era boa. Por que fala isso? Porque o seu terreno era extremamente fértil. Tem uma passagem que mostra que ele, assim como Naftali, assim como Zebulun, eles ajudaram as outras tribos, porque eles eram muito prósperos. Muito prósperos. E aí você fala assim, e como a Ser também. Lembra do azeite? E aí você fala assim, tudo começa a se encaixar. Tudo começa a se encaixar. Então eles eram extremamente estudiosos. E um jumento de osso duro, ele carregava a Torá. Ele era a Ferrari da época. Entendeu? Agora, olhando no dia de hoje, ele era a McLaren, ou o carro que você gosta. Por quê? Porque ele era o que tinha força, ou melhor, porque ele não era veloz, ele era constante. Ele era constante. Olha a diferença da sabedoria. Ele curvava os seus ombros. Por que aparece essa palavra, essa frase? Porque o peso da Torá era muito forte, muito em cima. É algo pesado. Além do que, na sua posição territorial, ele sempre estava em guerra. Porque por ser muito fértil, as pessoas sempre queriam. Lembra que eu te falei que quanto mais riquezas tiver um país, mais guerras esse país vai ter? Ninguém guerreia por um deserto. Já parou para pensar? Então, tem riquezas que não são bênçãos, são maldições. E qual era o símbolo dessa tribo? Tá aí, ó. O jumento, o sol e a lua. Por que justamente esse símbolo? Lembra que foi comparado a um jumento? Porque o jumento devido ao seu conhecimento. E a lua, e a estrela? Porque eles eram conhecedores da astrologia. Eles faziam cálculos numéricos para entender qual era o devido tempo que iria acontecer. Então, essa tribo, ela tinha o quê? A dádiva da matemática, da lógica. Eles eram estrategistas. E você vai ver que isso tem tudo a ver com Jesus. Ele sabia o tempo certo de agir. O tempo certo de agir. Então, o símbolo que eles usavam era o jumento, o sol e a lua. Jumento porque carrega o peso da Torá, do conhecimento, a lua e o sol. São os estudos. Gladys, e quais são as qualidades do jumento? Primeiro, o jumento, ele é extremamente competente quando é para fazer uma função. Mas conta-se a história que os jumentos empacam. Sim, quando eles pressentem o perigo. Lembra de Balaão? Que o jumento falou? Gente, o jumento falou. A pergunta é, tem defeito? Tem, mas depende do ponto de vista. Se naquele momento o ato dele empacar salvou a vida de Balaão. Gladson, pode ser um burro? Cara, agora você tá preparado? Tá preparado? O que é o burro? Gladson, pode ter burro em Sacar? Pode ter burro em várias tribos. Gente, como que eu vou te falar? Eu fiz esse treinamento. O que eu vou te falar hoje
eu falei num grupo de líderes, e aí tu falou, Gladson, foi a primeira vez que alguém me chamou de burro educadamente. Mas não foi a minha intenção. Eu falei, Gladson, você me deu uma lição de moral com esse burro. Gente, todo mundo saiu falando desse... Eu falei tanta coisa, e adivinha o que marcou? Bendito burro. Por que não pode ter sido um burro? Vamos lá? A palavra, o burro, é a junção da égua com o jumento, ou com a mula, com o cavalo. Mulo, mula. E aí gera o quê? Gera o burro. Quanto tempo que demora para um coelho nascer? Meses. Tem rato, de hamster, que é semanas. O ser humano demora 9 meses para gerar um ser. Ah, mas eu nasci de 7 meses. Tá, mas a média é 9 meses. Então, quanto mais complexo é a criatura, mais tempo para ela gerar. Tô rindo porque você vai estar preparado. E o burro? Junção, ele demora para nascer. Ele demora 12 meses para gerar, para procriar. Só que o burro ou a burra tem um problema. O burro, ele nasce com uma doença chamada entropia. Ele não pode procriar. Ele não gera outro ser. Entendeu onde eu quero chegar? O líder de verdade não pode ser burro, porque ele não vai ser líder. Porque um burro não procria. Então, se ele não gera outros sucessores, ele é... Entendeu? Genial! Gente! Então, um burro, ele não gera outros seres. Então, agora está na hora de você chegar a entender. Poxa, se eu não gero mais pessoas, é porque eu sou... Mas se você é um líder que tem ajudado pessoas... Ah, Gladson, se eu treino uma pessoa, ela fica boa em um mês, 2 meses, 3 meses. Então, então você está com a benção do rato. Rapidinho. Ah, o ser humano, eu pego uma pessoa 9 meses para ela virar um líder. Opa, já tá bom, tá na média. Ah, leva 1 ano e ainda não procria. Ele não gera mais outros. Lamento dizer, é outro animal. Entendeu? Genial. Voltando. Então, qual é a cor dessa tribo de Issachar? Gente, eu tô com ela. A cor é justamente... É um violeta. Gladson, pode ser algumas... Eu já vi que a cor de Issachar pode ser outra cor. Pode. Pode ser outras cores. Mas a cor mais aceita na maioria das tradições é justamente essa aqui. É um roxo... É um azul com muito magenta. Para quem gosta de cores. Então, tem uma quantidade maior de magenta. Issachar, qual é a pedra que ele usava? A pedra que ele usava, justamente, olha que legal. Safir, ou sapir, é o safira. E por que tem que ser essa cor, Gladson? Aí entra por que a tradição fala. Quando você vai estudar nos originais, mostra, e nas tradições, eles mostram que a cor era um violeta, que era a mesma cor das pedras dos 10 mandamentos. Não, Gladson, era um safira. Quer uma curiosidadezinha? De repente você nem sabia. O que está dentro da arca de Deus? Aquela arca onde estavam os tesouros. Aí a pessoa, as 2 tábuas e as tábuas, aí tá lá o cajado e tá o maná. Tá, mas você sabia que até as tábuas de safira que Deus fez quebradas estavam lá dentro? Não sabia. As pedras, os primeiros tábuas de pedra, as primeiras pedras que Moisés jogou no chão, Moisés jogou, elas se quebraram. Ele botou dentro, porque era para lembrar ao povo a idolatria que eles fizeram. Que eles quebraram algo maravilhoso de Deus, que forçosamente fez com que Moisés tivesse que fazer outro. Então a cor deles tem tudo a ver com 10 mandamentos, com o poder da palavra de Deus. Então Issachar era diretamente ligado à sabedoria de Deus. Ele era aquela parte, não lembra das partes do corpo? Ele seria praticamente a cabeça. Caramba, essa ficou boa, hein? E qual a posição dessa pedra na Torá? Seguindo a ordem. Ela está na 2ª fileira, que está aqui no lado para você, e está lá, Issachar. Ele é a 2ª fileira e ele estava na 5ª pedra. Então ele era a 2ª posição da 2ª fileira.
Gladson, agora eu tô começando a entender. Mas eu vi outras pessoas falando o contrário. Não. A ordem que eu tô te mostrando aqui é a mais aceita em todas as tradições. Ela é quase que unânime. É a única coisa que você vê que é unânime é a posição das pedras, que é a mesma pedra na ordem da unção que eles receberam do pai Jacó. Mas ele não é o nono filho? Por que ele recebeu a quinta bênção? Qual filho que ele era na ordem de Lia? Nossa, Gladys, agora que eu entendi. Entendeu? Tem um porquê. E cada letra simbolizava algo. E aqui está todas as pedras. Pode mudar as cores? Sim. A ordem? Não. A ordem mais fidedigna é essa. Diferente, eu já havia pregado errado. Então essa é a mais próxima da realidade. E qual que é a bênção de Moisés? Ele é a 7ª bênção de Moisés. E onde está isso, Gladys? Vamos lá no texto? Para Zebulun disse: sê feliz, Zebulun, nas tuas caminhadas, e tu, Issachar, nas tuas tendas. Agora, uma curiosidade maravilhosa que de repente você que meio que passou batido. Isso aqui é quando é um estudo mais completo. E nele fala o seguinte, que é chamado de sabedoria oculta de José. E que muitas vezes a gente lê e nem nota. Olha que interessante nesse texto aqui, em Gênesis 47, 2, fala o seguinte, olha aqui. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó. Então perguntou o faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Gladys, cadê a sabedoria de José? Ele escolheu 5 irmãos. E na tradição diz, por que ele escolheu 5 irmãos? E dentre eles estava Issachar. Ele escolheu os irmãos mais não é o mais fraco, mas aquele que não demonstrava tanta força, como Rúven, como Levi. Então ele pegou 5 irmãos que eram mais fracos, aparentemente mais fracos, que a gente sabe que tamanho não tem nada a ver com força, e apresentou para o faraó. Porque ele não queria e deve ter instruído os irmãos para falar que eram pastores. Por quê? Porque senão o faraó teria colocado eles numa posição de liderança de guerra. Você não tem que batalhar a guerra que não é sua. Tem um rei Josias, homem de Deus, que morreu porque foi batalhar uma batalha que não era dele. Não morra por uma batalha que não é sua. Você tem suas batalhas, então guerreie suas batalhas. Mas tem uma pessoa necessitada. É diferente do que você batalhar a guerra dela. Tem coisas, não compre briga que não é sua. Já aconteceu isso, você vê em vários episódios. A pessoa vai comprar uma briga e acaba perdendo a vida por causa disso. E a briga não era dela. Entendeu? As pessoas não compram briga que não é sua. Olha que interessante. Serão sustentados pela abundância dos mares. Por que serão sustentados? Primeiro, em que posição que Issachar estava? Na posição de a pessoa que é curiosa de estudar. E Deus iria sustentá-los para ter a abundância dos mares, para eles terem mais tempo para estudarem a Torá, para estudarem a palavra de Deus, para entenderem os tempos de Deus. Meu Deus, claro, que mistério! Gente, está na Bíblia. Quando você começa a ler ela, você começa a ficar apaixonado. E toda vez que eu lia, você sempre está aprendendo algo novo. E pelas coisas valiosas escondi sobre sua areia. O que significa isso, Gladys? Olha que interessante. Coisas que ficaram encobertas e escondidas pela areia. O tarit, que é uma espécie de peixe, que ele já era muito raro, esse peixe. E estava onde? Junto com a tribo de Issachar. E tem o xilazon, uma espécie de molusco, que era obtido um corante azul para fazer o tissi-tissi. E só quem tinha essa cor, o corante que Deus pediu, justamente a tribo de Zebulon e de Issachar. Gente, olha como é poderoso quando você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Muitas coisas acontecem, então aproveite a palavra de Deus na sua vida. Alegre-se, Zebulon, quando sair Issachar em suas tendas. O que significava isso? Que Issachar firmaram uma parceria. Que quando um era bom de navio, Zebulon era ótimo de navio. Curiosamente, parte das pessoas que fizeram as conquistas, dizem os estudos, que eram da terra de Zebulon. Muitos que fizeram conquista
Se olhar a genealogia deles, ele tem uma ligação direta com Zebulun. E Issachar? Issachar, ele tinha, como a sua terra era muito próspera, e eles tinham tecnologias e inteligência para descobrirem coisas perdidas, eles começaram a ficar ricos. Então, use o talento que Deus te deu. Issachar sabia usar muito bem o seu talento. Então, voltando aqui, tá aqui, ó. Agora eu vou falar da posição deles em Apocalipse. Eles foram mencionados em que ordem? Na 9ª posição. Então, em Apocalipse 7, do 4 ao 8, eles foram a 9ª tribo a ser mencionada. Legal, né? Claro, o que tem a ver isso? Você que gosta de curiosidades, você pode pegar o nome de cada tribo, do jeito que eu te ensinei aqui agora, e coloca na ordem e você lê a frase que vai ser montada. Você vai falar, gente, como que homem não pode ter feito a Bíblia? Não tem como. Cada ordem tem uma palavra e uma frase. Experimenta fazer isso. Então, curiosidades. Qual que era a função da tribo de Issachar? Eles tinham a função de transporte. Por quê? Porque eles tinham vários jumentos. Lembra que não era burro? Se tem burro, é porque não procriava. Você vai criar um animal que não pode procriar? Ninguém vai fazer isso. Porque é a última geração dele que ele vai morrer. Porque você sempre vai comprar e vai priorizar quem tem o quê? O poder de gerar mais crias. Tem coisas hoje que você compra um carro e ele não vai gerar cria. Ele está ali fixo. Então, é passivo ou ativo? Se gerar filhos, você já sabe. Ficou mais fácil, né? Então, ele tinha a função de quê? De carregar também todos os artefatos do templo. Por quê? Ele tinha os jumentos. Então, ele que cuidava com o transporte. Nossa, Gladys, que impressionante. Então, nada é por acaso. Em Gênesis 46, 13, os filhos de Issachar são 4. Tolá, Puva, Jó e Sinrom. E esse Tolá me lembrou... Se você passou dos 40, você vai lembrar. Você lembra da cobrinha? Azul. Tolita lá. Gente, é muito velho. Você não sabe, bota aí e coloca. Cobrinha azul. Você vai ficar... Eu não vou botar aqui, porque senão o vídeo ele pode ser vetado para outras pessoas. Outra curiosidade. Quantas pessoas saíram do Egito? Aí está em Números 1, 29. Vamos lá. Foram contados deles, da tribo de Issachar, 54.400 homens. Que estavam acima de 20 anos prontos para a guerra. Então, se a pessoa não estivesse pronta para a guerra, não ia. Nem era contado. Então, a pessoa tinha que estar pronta para a guerra. Olha a importância. Agora, a guerra é importante, porque eles estão lutando pelo quê? Pela família. Essa é uma batalha boa. E quantos entraram? Antes de entrar no segundo censo, quantas pessoas sobraram? 64.300. Onde você encontra isso? Números 26, 25. E o território? Gente, o território é fabuloso. E aí tem, se você gosta novamente, depois você pode pegar o sorteio de Josué e coloca os irmãos. Tá lá. Josué 19, 17. A 4ª sorte saiu a Issachar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Uau! Então ele foi o 4º. Agora, lembra que teve um episódio de Roboão? Jeroboão pegou 10 tribos e Judá ficou? Em que lado ficou Issachar? Tá aí, ó. Issachar ficou na posição... Antes de falar da posição, olha a posição que ele foi sorteado. Aqui mostra o quê? Que olha como era pequenininho, mas ele estava aqui na beira de um rio, quase próximo do lago. Então ele tinha um terreno um solo muito fértil, porque ali tinha o quê? Uma encruzilhada de praticamente vários rios passavam por ele. Então era uma tribo extremamente privilegiada por água. E a gente sabe que isso é uma guerra. Recentemente um amigo meu falou uma frase que me marcou. Por que tem muita guerra lá em Jerusalém? Aí ele falou assim, ó, só para você ter noção, se eles usassem somente a água que o Brasil desperdiça, não haveria guerra. Gente, é forte isso, né? Então existe uma luta por água lá, muito grande. E essa frase, imagina, somente com a água que é desperdiçada no Brasil, não haveria guerras lá em Jerusalém. Porque a água é
um diamante. É mais que diamante. É a coisa mais valorosa quando você está num lugar extremamente árido. Então aqui a posição de Issacar era extremamente privilegiada. E aqui fica fácil para você ver, junto com os irmãos, ele tinha Naftali, ele tinha Zevulun, ele tinha Aser. Só que ele só tinha o quê? Ele estava com Zevulun, Naftali e Manassés, que é justamente o filho mais novo de José. Olha o tamanho do território de Manassés. E aqui agora a gente vai ver um mapa pós-guerra, porque depois de várias guerras, uma das tribos que mais perdeu espaço foi justamente Naftali. Por quê? Porque lembra que era a terra do azeite? Por anos, tudo que tem lugar onde tem muita riqueza, tem muita briga. Todo mundo vai querer falar, essa terra é minha. E coincidentemente, hoje, se você olhar no mapa, você vai ver que país é esse. Você lembra também da divisão que houve entre Judá e o povo de Israel? Teve um detalhe. De que lado a tribo de Sarrá ficou? Aí tá ali, ó. Ficou fácil, né? Então, o que está vermelho é o reino do norte. O que está azul é o reino do sul. Então aqui fica mais fácil, que teve uma parte de Benjamim, Simeão ficou junto, só que Simeão acabou indo, a parte do seu povo foi para lá, porque os levitas ficaram com Judá. Então nessa guerra aqui, olha como também diminuiu o tamanho de Judá, por conta das guerras, das conquistas, da falta de dependência de Deus. Porque quando o povo estava bem, eles esqueciam de Deus. Forte isso, né? Outra curiosidade. Deuteronômio 27, do 11 em seguida, mostra que o povo de Issacar foi escolhido para Moisés para abençoar o povo. Se você tiver essa curiosidade, tá lá para a gente não ficar tão... Vale a pena, tem explicações maravilhosas sobre esse episódio. Uma outra curiosidade. Tem um episódio da profetisa Débora, que aí tinha lá o famoso Sísera. Lembra? Ou Cisera, ou Ciserá, como tem outras pronúncias que eu já vi. Foi chamado algumas tribos. Muitas rejeitaram, mas a posição de Sarrá foi de estar junto da guerra. Por quê? Porque eles sabiam, pelo conhecimento deles, que se não protegesse, eles poderiam perder o seu próprio reinado. Então ele sabiamente foi lá e apoiou Débora. Lembra desse episódio? Está em Juízes 5,15. Tolá. Tolá é o sexto juiz, que aqui já tem um acento. Tolá é o sexto juiz, veio da tribo de Sarrá e que durou 23 anos. Onde está isso, Gladys? Está aqui, ó. Juízes 10:1. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sarrá, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Poxa, mas ele estava em Efraim, nada a ver. Lembra que existe uma maldição para aqueles que conquistavam um terreno o terreno que não estava destinado a ele. Tem isso? Tem. E é justamente uma oração que Moisés faz todo o povo repetir. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Também temos o episódio do rei Baasa, que era justamente Sarrá. Ele matou Nadab, que era filho do rei Jeroboão de Israel. Aonde está isso? 1 Reis 15, 27 até o 28. Agora eu gostaria que você prestasse atenção nesse versículo também que fala sobre Baasa. Olha que interessante. 1 Reis 15, 16. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. Então era o reino do norte contra o reino do sul. Era Israel contra o reino de Judá. Gladson, e que isso gerou? Olha o que isso gerou. E que você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Olha esse episódio, tá aqui, ó. 1 Reis 15, 18. Por isso, o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que haviam ficado no templo e no palácio e entregou alguns dos seus servidores, a fim de que levantassem para Damasco e entregassem ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Erizon. Junto foi a seguinte mensagem. Claro, qual foi a mensagem? Vai lá ler.
Tá com preguiça. Eu posso fazer isso aqui tudo, você não pode sair da sua casa. Eu pegar o internet e pesquisar, pesquisa lá que você vai ver o que ele falou. O que ele fez de errado aqui? Gente, ele foi pegar parcerias, fazer parceria com quem não estava no jugo desigual. Alguém que não serviu o Deus dele. Segundo, ele foi fazer parceria para brigar contra um dos seus irmãos, com uma das tribos que era da sua família. Porém, mas era a Baasa que estava contra ele. Sim, mas ele pegou tesouro de Deus. Qual que é a moral da história aqui para você? Não pegue o tesouro de Deus e negocie com alguém que não é de Deus. Alguém que não professa a sua fé. O tesouro de Deus muitas vezes é o tempo que você tem para Deus. Você fala, não, hoje eu vou fazer alguma coisa aqui com meus amigos. Tá bom, não era o tempo da família de Deus? Você abriu mão. Então eu não posso ter meu tempo? Deve. Mas que também tenha tempo para as coisas de Deus. Meu Deus, graças a Deus, eu entendi. E aqui ele fez isso. Muito cuidado para você não cair nesse problema seríssimo. Tá preparado agora? Olha que interessante. E qual é a relação da tribo de Issachar com Jesus Cristo? 1 Crônicas 12:32. Dos filhos de Issachar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes de todos os seus irmãos sob as suas ordens. 200. Cadê o mistério nisso? Se você olhar o texto novamente, olha lá. Está lá em 1 Crônicas 12:23. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul. Onde está o mistério? Cadê a relação de Jesus? Preparado? Olha que interessante. Judá mandou 6.800 soldados. Simeão, 7.100 soldados. Joiada, chefe da casa de Arão, ou seja, Levi, mandou 7 mais... Gente, olha aí, 4.600, que é Levi e Arão. 3.700. Efraim, 20.800 homens aptos para a guerra. E por que Issachar mandou só 200 homens? Nossa, sabe por quê? E eles eram chefes. Porque Issachar mandou seus 200 melhores. Mandou, na linguagem de hoje, seriam generais. Aqueles que eram os estrategistas. O que isso tem a ver? O que implica com Jesus? Tudo a ver. Porque foi necessário. O que demanda aqui, que é mais importante do que a quantidade, é a qualidade. Você com uma qualidade tem poder de superar qualquer quantidade. E quantas guerras e estratégias? Tem os 318, que Deus deu uma estratégia para ele. Davi, com menos soldados que o oponente, venceu. Por quê? Porque ele tinha o senso de sabedoria. Ele entendia que quando você tem uma estratégia, quanto maior a estratégia, menos esforço você tem. Exemplo prático no dia de hoje. Antigamente, quem mexia com móvel tinha que usar... Eu sou dessa época. Fenda. Imagina, você fazer um móvel, porque o móvel era muito caro. Porque não tinha parafusadeira. E aí ele usou a parafusadeira, foi uma revolução. Um móvel que demorava uma semana para ficar pronto, ficava pronto em horas. Use a tecnologia a seu favor, não contra você. Então, eu sou de acordo de você investir em coisas que façam você ganhar tempo. E essa era a grande dádiva de Jesus. Porque a sua qualidade era tão ímpar que ele fez o que milhares de soldados juntos nunca fizeram. Um homem conseguiu transformar com conhecimento e sabedoria. Por quê, Gladys? Onde está isso? Vamos lá? Vou usar Tanás. Dos filhos de Issachar, que tinham o senso de oportunidade e sabiam o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Por que aqui eu coloquei no original? Mais próximo do original. Porque aqui tem a palavra-chave para você destravar, para você abrir portas que estão fechadas, para você sair da bancarrota, para você sair das despesas. Que está aqui, ó, senso de oportunidade. Meu Deus do céu!
Por que significa o senso de oportunidade? Vou colocar aqui só para você, para te ajudar. Olha que legal, lê comigo, ó. O senso de oportunidade. Os homens de Sarrá tinham a habilidade de perceber o momento certo para agir, o que muitas vezes é mais crucial do que ter uma grande força numérica. Ah, meu Deus, gente, você perdendo tempo aí. Lembra da história do Machado? Que o cara começou, isso aí é antigo, mas eu vou contar a história que o cara tava lá, chegou, vou contar uma história de uma forma mais diferente. O cara tava lá, e aí, vou ganhar de todo mundo aqui, vou ganhar de todo mundo. O cara jovem, com muita força. Eu falei, aqui, campeonato de quebrar o tronco, trocar aqui com machado. Aí o senhorzinho lá, e aí ele falou assim, isso não vai falar nada, não, senhor, tô esperando você parar com essa brabeza aqui pra gente começar a amular o nosso machado. Aí ele começou a amular, o senhorzinho começou a amular o machado com força, olhava, e o outro lá, pá, 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 pá. E aí o senhorzinho, depois de um tempo, olhou, foi lá e com 10 machadadas ganhou o campeonato. Nossa, mais 10? Já vi. Depois você olha no YouTube, tem lá campeonatos de tora. Gente, teve um cara com 10. Com 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem até menos. E aí, um tronco enorme. Moral da história. Senso de oportunidade. Você tem que saber o momento certo de agir. Claro. E Jesus, qual é a relação dele? Olha que outro texto para você, que eu escrevi. Jesus é o exemplo pleno de sabedoria. Assim como os homens de Sarrá, Jesus possuía sabedoria divina e discernimento. Ele sabia o que deveria ser feito e quando deveria agir, sempre no momento certo, conforme os planos de Deus. É sábio ou não é? Uma das profecias era montar no jumento. E por que Jesus montou no jumento? Tem uma história que conta que o jumento que Jesus estava passando, o jumento todo feliz, falou, olha só, estão aplaudindo para mim, usando, estão fazendo tudo comigo aqui. E aí esqueceu que aquele que estava acima dele era quem devia receber essas honrarias. Acontece com muitos pregadores, que ele está em cima do púlpito, ele acha que ele é o ser supremo, mas esquece que tem sempre alguém superior a ele e que toda honra, toda glória tem que ser dada a ele. Não seja burro. Lembra lá atrás? Burrinho! Te marcou, né? Você vai pensar nisso. Toda vez que você olhar um burro, você vai olhar diferente agora o burro. E a passagem de Gênesis 12 mostra isso maravilhoso. Mostra que Sarrá era um povo extremamente sábio. É melhor 200 sábios do que 1 milhão de soldados. Porque com a sabedoria você vence a batalha. Com estratégia. Então você quer montar alguma coisa? Está na hora de pensar antes de fazer. Tem uma temporada que eu assisti muito tempo atrás, um Prison Break, se eu não me engano, que o cara tava na prisão, na cadeia, ele calculou tudo. Não que eu concorde com o filme, que tem muita coisa que eu não concordo. E pega o cara lá e o cara, a preço de tudo para tentar salvar o irmão. Gente, é muito uma loucura. Resumindo, é um cara que foi preso e que, pela sua consequência, que quis salvar a vida do irmão, acabou matando outras pessoas honestas. Que preço, né? E virou um filme. Então, simbolismo do jumento, tá onde? Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. O jumento é um símbolo de humildade, paz e serviço, características também associadas à tribo de Sarrá. Lembra que ele montou no jumento, não no burro. Toda vez que você quer pegar a honra para você e que você não gera e que você não procria, porque você não faz novos sucessores, você não é um jumento. Melhor que fosse. Você está sendo um burro. Não seja mais burro. Não guarde os seus talentos. Tem muitas pessoas querendo saber o que você faz de bom. Tá bom, Gladys. E o que é o senso de oportunidade e redenção? É a capacidade de Jesus de entender o tempo de agir de acordo com o plano divino. Meu Deus do céu. Mudou a concepção? Ficou mais fácil? Conquistas divinas só aparecem para aqueles que aprendem a usar o senso de oportunidade. Vou repetir essa frase. Conquistas divinas só aparecem para aqueles que aprendem a usar o senso de oportunidade.
Surgiu uma oportunidade? Como que eu sei que o que Deus colocou na sua vida? Poxa, Glácio, surgiu uma oportunidade para mim. Como que eu sei que essa oportunidade é de Deus? 3 situações. Primeiro, eu estou capacitado? Se você está capaz, exemplo, tem uma profissão para ganhar X. Ah, Glácio, mas tem um problema. Tem que falar inglês. Você não sabe falar inglês? Não. Então você não está capacitado. Então esse milagre não é seu. Segundo, Glácio, eu estou capacitado. Eu sei falar inglês. Uau. Segundo, te abençoa. Glácio, eu vou ganhar muito bem. Ah, vou ganhar pouco. Ah, vai me ocupar muito tempo. Guarda esse negócio de ocupar tempo. Ah, vai me abençoar porque eu vou sair do atoleiro. Tá bom. E o terceiro, e te faz ficar mais próximo ou distante de Deus. Ah, eu vou trabalhar para ganhar um grande salário, só que eu não vou ter mais tempo. É de domingo a domingo. Eu só tenho uma férias na semana. Você acabou de vender o seu tempo. Mas, graças a Deus, eu estou passando por dificuldade. Tem coisas que é melhor você se capacitar e pedir para Deus. Falar assim, Deus, me dá uma saída. Como é que eu saio desse buraco? Toda dificuldade é Deus te dando a oportunidade de criar uma saída. E quem sabe até ganhar dinheiro com isso. Nossa, Gladys, presta atenção nisso. E aqui a gente começa a entender. E tem uma sabedoria que é esquecida. Tá aqui, ó, do lado. Vou colocar até escrito aqui, ó. Salomão deixou um segredo que é muitas vezes esquecido. Gladys, poxa, surgiu uma oportunidade. Como que eu sei? Gladys, eu tô trabalhando muito. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar um dinheiro. Espera, olha que interessante. Olha o que Salomão deixou. Tá aqui, ó. Eclesiastes 3:1. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher ou de arrancar, dependendo da pronúncia. O que significa isso, Gladys? Que tudo tem o seu tempo. Tem uma questão já falei da questão do anel de Salomão, que é muito legal, que é uma das histórias que conta que ele, toda vez que estava passando por uma situação, ele tirava o anel e lia o que estava no anel. Se ele estivesse triste, ele lia e ficava alegre. Se estivesse em paz, ele tirava e ficava apreensivo. Porque nesse anel estava escrito: tudo passa. Até o seu problema agora que você está passando. Mas meu problema é muito grande. Quanto maior o problema, maior são as ferramentas que Deus te deu para sair delas. Uma vez um amigo meu estava com uma dívida muito alta e Deus me usou para dar essa frase. Pastor, tô devendo tanto, não sei o que. Ele falou, posso te dar uma palavra? Pode. Aquilo que você deve já é um montante que Deus já tem, você deu estratégias. Porque se você conseguiu fazer essa dívida até aqui, Deus vai te dar, você já tem as estratégias para ganhar pelo menos esse valor que você deve por mês. E pasme, ele acreditou na palavra e ele foi lá e fez 10% a mais do que ele te devia. Gente, tem segredo? O segredo já foi revelado. O que é revelado do homem, o que é mistério de Deus. Mas tem aqui, lembra aqui que está aqui, ó, do lado ainda, Eclesiastes, tudo neste mundo tem o seu devido tempo. Tem um detalhe também. Gladys, eu trabalhando muito e eu não estou tendo um tempo com Deus. Esse versículo aqui vai bugar o seu cérebro agora. Olha que interessante. Porque Salomão sabia desse mistério e foi justamente isso que fez com que o povo de Israel não saísse do Egito. Por causa disso aqui, ó. Agora olha aqui do lado. Eclesiastes 3:10. Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Quer matar um escolhido de Deus? Dê ocupação para ele. Ele vai ficar tão ocupado que ele não vai ter tempo para estudar as coisas de Deus. E Sará, Deus deu prosperidade para ele, para que ele tivesse mais tempo para estudar a palavra. Se você está num momento de prosperidade, é o momento ideal para você estudar a palavra de Deus. Se você está vivendo um momento de crescimento, é o momento ideal. Só que, como você está ocupado, você acaba não tendo tempo de colocar um tempo para Deus. Um tempo de graça. Lembra que é o nome do canal? De graça. Aprenda a dar graça. Porque a pior coisa do mundo é a pessoa que vive na desgraça.
É muito forte esse nome. Muito forte. E a pergunta é, quer matar o escolhido de Deus? Deixa ocupado e preocupado. Quanto mais ocupações, mais preocupações. Quanto mais preocupações, mais ocupações. É um ciclo que não vai parar. Porque eu tenho que... Você começou... Hoje você tem uma vida com 3 mil reais ou 2 mil reais de custo. Aí você começa a ganhar 3 e aí você começa a gastar os 3. E aí agora você tem que... E você fica devendo 4. Aí 4 mil, você passa a ganhar 4 mil, passa a dever 5. Isso é um estudo que eu acompanhei um amigo meu, que ele tinha, que é o Pablito Hello, que eu vou mandar o vídeo para ele, que ele é fantástico com isso. O slogan dele, do chamado dele era de devedor a investidor. E uma das coisas mais comuns eram... Eu mesmo passei por isso. Cheguei a ganhar... Deus me abençoou de uma forma tão sobrenatural que cheguei a faturar mais de 1 milhão, mas eu gastei 2. A culpa é de Deus? Não, a culpa é minha. A culpa é minha. Porque eu não coloquei em prática esse texto que estava lá. Há tempo para tudo. Tá no momento de prosperidade? Tira o anel e fala, tudo passa. Só que você acha assim, você sempre vai se achar o intocável. Não preocupa não. Quanto maior é a queda, mas também maior é o aprendizado. E Jesus, ele sabia usar o senso de oportunidade. Deus vai te dar oportunidades, mas você tem que estar capacitado para se estabelecer nele. Deus abre portas, mas a sua capacidade estabelece nelas. Eu fico aqui com esse super treinamento de você, e resumindo, aprenda a colocar o senso de oportunidade. Deus está te dando muitas oportunidades, você tem perdido muitas oportunidades. De repente esse vídeo hoje é para você sair desse problema. Até a próxima e muito sucesso para você. Tá?